Escritura da palavra, Bíblia Sagrada. Então, ela é o meio pelo qual se prova a verdadeira fé, a verdadeira convicção, certeza de que nós cremos em Deus. João 14, versículo 12. Palavras de Jesus, ele fala ali com Tomé, com os demais discípulos. Ele está revelando a identidade dele. Jesus Cristo está revelando quem ele é ali para os discípulos. Bem mais direcionado a Tomé. Se você for ler o versículo 25, disse a Tomé. Mas nós não vamos ler o 5, vamos ler o 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Amém. E as fará maiores do que estas. Porque eu vou para meu Pai. Então, Jesus está falando, afirmando o que é verdade. E a palavra verdade no original significa amém. Significa amém. Amém. Olha aí. Então, Amém, quando a gente fala glória a Deus. em verdade, a gente está dizendo amém, amém. Glória a Deus. A gente está enfatizando. Então, o que Jesus disse? Amém, amém. A verdade, a verdade. Glória a Deus. Tá ligado, tá ligado. Então, Glória a Jesus é o testemunho da verdade. Glória a Deus. Jesus é o nosso testemunho. E ele é o testemunho da verdade. Vamos lá em João 5,33. Tem bastante referência. Jesus fala também, depois de curar o paralítico de Betesda, ele começa a encarar a oposição que ele tinha, que eram os judeus que perseguiam ele, os fariseus, saduceus. Aí ele vai começar a falar sobre essa questão, direcionando essa mensagem para esse tipo de pessoa que não acreditava na verdade da própria Escritura e não acreditava nele. Se eu não acredito na verdade da Escritura, eu não vou acreditar em Jesus. Então, o versículo 33 diz aí, ele fala, pode ler, Bruna, essa versão. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. 34. Eu, porém, não recebo testemunho vindo do homem, mas eu digo essas coisas, para que possais ser salvos. Isso. Então, Jesus está falando assim, ó, vocês mandaram João. João como mensageiro. Mas eu digo, 33? 33, 34. vós mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Então, João não falou de outra pessoa. João falou de Cristo, Jesus. João falou da verdade. O amém, amém. 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 Verdade, verdade. E o Glória a 34, Deus. Jesus fala, eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vocês sejam salvos. Então, a verdade é que estava diante ali deles a oportunidade deles reconhecerem a própria verdade. Que eles tanto buscavam, que eles tanto queriam, que eles tanto esperavam. E João veio para preparar o caminho da verdade, para a chegada de Jesus. Então, cada cristão precisa ter o testemunho. Cada cristão precisa ter o testemunho da verdade. Amém. Não tem como eu ter um pilar da minha fé sem a verdade, sem as escrituras, sem o amém, amém, sem Jesus. Versículo 19, do mesmo capítulo. Jesus diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Talvez na sua Bíblia está escrito na verdade, na verdade. 2 vezes a palavra verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Tudo que o pai faz, o filho também. Então, quando nós entregamos a vida a Jesus, nós entregamos a vida para a verdade. E essa verdade vai fazer o que o pai diz, o que o pai faz. Se eu entreguei a minha vida para Jesus e eu não faço o que o pai diz, o que o pai faz, então não há verdade em mim. Não há testemunho em mim.
Porque é pelas escrituras que a gente descobre a verdade. E é pelas escrituras que a gente descobre aonde está firmada a nossa fé. Está firmada nas nossas ideias, então não existe a verdade. Não existe o amém, não existe Jesus. Então, cada cristão precisa ter o testemunho da verdade. E quem é o testemunho? É Cristo. É Cristo. Porque a gente nós lemos no versículo 34. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vocês sejam salvos. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, se Jesus habita em mim, se Jesus habita em nós, eu não posso fazer nada sem Jesus. Eu não posso, por mais que a minha carne deseje fazer as coisas do meu jeito. Mas eu preciso reconhecer que eu só posso fazer com Jesus. Só posso fazer com Jesus. Vamos ler o versículo 24. João, capítulo 5, versículo 24 e 25. Vamos fazer a leitura. 4 e 25? Isso. Na verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Na verdade, vos digo, vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Olha aí. Então, logo no início do versículo 24 e o versículo 25, é enfatizado, né? Jesus fala, ó, na verdade. Então, essa é a verdade, que esse povo estava tendo a oportunidade de ouvir e estava rejeitando. Então, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê. Então, são 2 passos para o pilar da fé ser um pilar firme. Pilar formado em Cristo. A nossa fé é formada em Cristo. Eu afirmo, quem ouve as minhas palavras e crê. Então, são 2 ações aí. Ouvir e crer. Para ser formado o pilar da fé. Não tem como eu dizer assim, não, eu ouço a palavra, mas a fé, ela não é firmada. Bate uma situação, uma notícia, vê algum sintoma, a gente já acredita no sintoma, a gente já acredita na situação, já acredita no que o outro falou, no que o médico disse. O que acontece? Nós não cremos na verdade. Nós só ouvimos a verdade, mas não cremos. Então, na verdade, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Amém. Não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Então, versículo 25. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vem a hora, e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem, viverão. Então, não há como eu ter uma fé sem ouvir. Romanos 10, 17. Né? Quando eu visitei o hospital na quarta-feira, e eu cheguei em alguns quartos e eu perguntei para as pessoas, né? E as pessoas estavam ali sorrindo, felizes, dizendo assim, eu tenho fé em Deus, né? Aí eu perguntei para a pessoa, mas me explica, eu tenho uma pergunta para fazer. Como é que essa fé veio para dentro de você? Como é que a fé vem para dentro de nós? Aí a pessoa não soube responder. Ficou uma coisa estranha ali naquela hora. Tipo assim, eu tenho uma coisa que nem eu mesmo sei o que é, né? O que é? Então, não existe verdade ali. Contraditório. É bem contraditório. Como é que eu digo? Tenho fé, mas não sei como é que eu tenho a fé. Aí, o Espírito Santo me levou em Romanos 10, 17. Olha, vou responder essa pergunta na Bíblia, que a Bíblia tem a resposta. Por isso que a gente está ouvindo essa palavra agora. É que às vezes as pessoas, às vezes as pessoas elas querem afirmar já porque é uma questão de orgulho, né? Porque às vezes elas querem afirmar, Deus está trazendo algo novo ali para elas, né? Porque é a oportunidade delas ouvirem mais uma vez. Mas só que como o ser humano tem essa, né, mania de querer só ele já ter a verdade e pronto,
Aí ele se fecha para a verdade da palavra. Então ele acha que ele tem a verdade. Sim, a verdade no sentido do intelecto, entendeu? Isso, Mas a isso. verdade da palavra é sempre ouvir e ouvir sem cessar, assim como orar também, né? Orar sem cessar. Como assim? Está lá em Salmo de número 1. Deus diz que aquele que medita na palavra dia e noite, ele é diferente. E aí, se você for perguntar para um tipo de pessoa dessa, que já está dizendo, eu tenho a verdade, você vai perguntar para essa pessoa se ela também, se ela medita dia e noite, pode ter certeza que você também vai ouvir ela dizer que não. E aí é outro modo de saber que a verdade não está nela. Exatamente. Então eu respondi lá para as pessoas que estava escrito na Bíblia delas, né? Qual que é a Bíblia? A Bíblia católica está escrito, a Bíblia dos evangélicos está escrito em Romanos 10:17. A fé vem como? Por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se Jesus habita em mim, eu não posso fazer nada sem Jesus. E por que nós ficamos com a palavra? Porque nós precisamos da palavra. Por que nós ficamos com a Bíblia? Por quê? Porque, primeiro, eu não posso fazer nada sem a palavra. Segundo, eu tenho a vida eterna pela palavra. Foi isso que Jesus disse no versículo 34. Digo isto, final do versículo. Digo isso para que vocês sejam salvos. E no versículo 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, nós precisamos da palavra, eu preciso da Bíblia, porque sem a palavra eu vou entrar em condenação. Mas com a palavra, ouvindo a palavra e crendo, eu vou entrar em condenação. Não vou entrar em condenação. Se eu ouvir e crer, eu não entro em condenação. É isso que Jesus está querendo explicar para nós no versículo 24. Por que nós precisamos ficar com a palavra? Por que ela vai formar a nossa fé? Vamos para Lucas, capítulo 24. Vamos ver a passagem que Jesus ele se encontra com os discípulos. Depois dele ressuscitar, ali na estrada de Emaús, ele se encontra com 2 discípulos. E olha só como nós temos a tendência de cair no mesmo erro que esses 2 discípulos caíram. O versículo 16, capítulo 24 de Lucas, versículo 16. Ele estava lá indo, né, perguntando um ao outro sobre os acontecimentos, e Jesus se aproximou deles e resolveu caminhar ali com eles naquela estrada. O versículo 16 diz assim, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Olha aí. Rapidamente nossos olhos são fechados pelas circunstâncias que acontecem ao nosso redor. Eles foram tomados de medo, eles foram tomados de tristeza, porque Jesus havia morrido, mas eles não lembravam, eles não depositaram confiança na palavra que Cristo disse para eles. Ao terceiro dia, o Filho do Homem vai ressuscitar. É como se uma névoa tampou os olhos dele. As pessoas que têm um problema de catarata, né? Você já observou, ela tem tipo uma espécie de película na cor do olho. Na parte principal dos olhos. Na parte principal dos olhos, na visão. Ela enxerga, mas ela não enxerga por completo. Então, assim estavam os discípulos. E aí o versículo 32, né? Aí Jesus entra, vai conversando com eles e tal. E aí eles resolvem convidar Jesus para entrar, para ficar ali com eles naquela casa, naquela aldeia. E olha aqui, Jesus começa, parte o pão, fala com eles. E o versículo 31 diz assim, abriram-se então os olhos e conheceram. E o conheceram. Por que aqueles discípulos tiveram os olhos abertos? Porque eles precisavam ouvir e aí eles passaram a crer. E aí os olhos foram abertos.
Aí depois Jesus desapareceu. Agora o versículo 32. E disse eles, um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Tem uma versão aí. Eu vou ler uma versão. Falava conosco, né? Falava conosco. Eu vou ler na versão da linguagem de hoje. No Lucas 10, capítulo 24, versículo 32. Diz assim: então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Olha aí, mesmo aqueles discípulos andando com Jesus, comendo com Jesus, vivendo com Jesus, vendo os milagres com Jesus, eles tiveram os olhos deles fechados. Eles precisaram de Jesus, caminhar com eles, explicar as Escrituras para eles firmarem a fé deles na Escritura, na palavra, e terem o coração deles queimando. Então, uma pessoa que diz ter fé por uma questão de orgulho, mas ela não sabe a palavra, ela não conhece as promessas de Deus, ela não tem um pilar da fé. Ela não tem uma fé baseada nas Escrituras, ela tem uma fé baseada em experiências, ela tem uma fé baseada no que aconteceu de milagre, mas a nossa fé não é baseada em experiência. A nossa fé não é baseada por quantas vezes a gente frequenta uma igreja. A nossa fé não é baseada pelo aquilo que a gente faz para uma igreja, por aquilo que a gente faz para as pessoas de bom, pela nossa bondade, não. A nossa fé, ela é baseada, ela é firmada. O pilar da fé é pelas Escrituras. Amém. Não Glória tem. a Deus. Outro caminho. Amém. Então nós precisamos Glória a ficar com a Deus. palavra, porque não podemos fazer nada sem a palavra, não temos vida eterna fora da palavra, e nós ficamos com a palavra para não entrar em condenação, nós ficamos com a palavra porque nós passamos da morte para a vida e porque essa palavra faz os nossos corações arder. Amém. Arder por Jesus. Amém? Amém. Vamos lá em 1 Coríntios, só voltando ao ponto de que a palavra verdade, ela aparece 25 vezes no livro de João, né? E ela aparece lá em Apocalipse. Já sabemos que a palavra verdade, no original, é amém. Vamos lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Que lindo isso. Até no livro profético, no livro sobre o fim dos tempos, né? Aparece a palavra amém, que é a mesma palavra para verdade. Apocalipse 3, versículo 14. 23, 14. Isso. Não, perdão. Apocalipse 3, 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Ele é a testemunha fiel. E onde ele está? Em nós. Glória a Deus. Está como? Pela verdade, pela palavra. João 6,63, Jesus diz: a carne para nada serve. As palavras que eu lhes digo são espírito e vida. Então, quando mais nós nos deleitamos, nós investimos tempo na palavra, mais nós vamos ter uma fé firmada na verdade. Amém. Que é a palavra, que é a testemunha fiel, que é a verdade. 2 Coríntios 1, 20. 2 Coríntios 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Porque é o sim de todas as promessas de Deus. Por isso dizemos amém, por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém?
Então, a testemunha fiel aparece aqui também nas cartas de Paulo. Jesus, ele é o único a usar essa expressão. Em verdade, em verdade. Todos os mestres lá, os fariseus da época, os estudiosos da Torá, que estudam os 5 primeiros livros, né? Que confrontavam Jesus, que perseguiam Jesus, eles nenhuma passagem, você não consegue ver, identificar, achar nenhuma passagem dos 4 evangelhos, os fariseus, os estudiosos da lei falando em verdade, em verdade. Por quê? Porque só Jesus tinha autoridade para usar essa palavra. Amém, é verdade. Por quê? Amém, Porque glória tá a Deus. a autoridade do único que é digno de ser chamado o Amém. Amém. Glória a Então, a Deus. palavra, ela deve nos levar. Vamos repetir juntas? A A palavra palavra deve nos levar deve nos levar além das nossas necessidades. das nossas necessidades. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, se a palavra me leva só até uma cura, então é uma palavra manca. É uma palavra incompleta. É uma palavra com deficiência. Se a palavra me levou a tomar posse de uma porta de emprego, de uma cura, só da salvação e não de uma transformação de vida, então não existe o pilar da fé. Existe apenas uma prova da graça e da misericórdia de Deus sobre aquela vida. Verdade. É aí que as pessoas não entendem. Quando alguém fala para nós, né, principalmente para os pastores, pastor, deixa eu viver minha vida. Quando a pessoa diz isso, é porque ela não quer as escrituras, ela está rejeitando o próprio Jesus, o próprio Amém, a própria testemunha fiel. E isso é gravíssimo. Então, todo o mistério de Deus, ele vai estar sempre firmado nas Escrituras. Ele é revelado nas Escrituras. Todo o mistério de Deus é revelado nas Escrituras. Estava conversando ontem com os pastores aqui, a pastora Luciane, o pastor Vanderlei, que tem alguns que caem em um erro de ter só a letra e não ter o poder. Aí elas caem o quê? No erro dos fariseus. Aí elas se tornam fariseias. As pessoas fariseias. E tem aqueles que buscam só a revelação. Eu vou na igreja que tem um profeta, ele vai me revelar. Tem aquele profeta, ele usa... Você pode ter uma ideia que às vezes a pessoa está na oração e ela tem uma experiência maravilhosa. De repente, houve assim um agir de Deus, porque ela buscou. Aí ela teve uma experiência, pastor, eu fui no céu, olha, Deus falou isso, Deus revelou isso para mim. Aí no outro dia a gente vê a pessoa na inconstância, na mesmice. Continua na mesmice, né? Aquela pessoa que diz assim, não, eu vou orar todo dia. Todo dia eu vou fazer isso, quer dizer, então as pessoas, elas se empolgam, entendeu? Às vezes com uma experiênciazinha e acham que elas já chegaram onde elas precisam chegar. Já estão no topo da vida delas cristã. Entendeu? E aí elas ficam assim, vivem assim, uma vida assim, se conformam dessa maneira. Quando o apóstolo Paulo diz que a gente não deve se conformar, Deus usou ele, né, em Romanos 12, versículo 2, não vos conformeis com este século. Então a pessoa quer se conformar com uma vida no natural. E quando ela tem uma experiênciazinha, ela acha que ela já chegou no topo, ela é melhor que todo mundo, né? Entendeu? Meu Deus. Sendo que a vida cristã é dia após dia, né? É noite e dia, quando ele diz que até a meditação na palavra de Deus é quando? Noite e dia. Aquele que medita na palavra dia e noite, ele é como uma árvore, né? E com relação à oração, é de vez em quando? Não, a Bíblia diz que é sem cessar. Né? Exatamente. Então, esse erro que as pessoas cometem, que a pastora compartilhou, é o erro do religioso.
É aquele que sente a experiência sensorial, física, arrepio, essas coisas aí. E aí ela não tem a palavra, ela só tem a experiência, então ela se torna religiosa, ainda bate no peito e fala, tenho fé. Então nós não podemos nos ser induzidos, cair nesse erro de só buscar na oração o poder e não ter a palavra, porque sem a palavra nós não temos o pilar da fé. E o Espírito ele nunca vai contra a própria palavra. Ele tem a harmonia com a palavra. O Espírito de Deus ele não fala sobre você, ele fala sobre Jesus. Ele fala sobre a testemunha fiel. Aí eu faço uma pergunta para vocês, para a gente poder ir finalizando. Quem é mais importante, Jesus ou a Bíblia? Os dois, né? Jesus ou a Bíblia? Dá para você escolher? Dá para você? Ele é a palavra. Jesus. Pastora não pode. Sim, eu não posso falar? Tá bom, tudo bem. Vai, irmã Maria, quem é mais importante, Jesus ou a Bíblia? Dois. Para você é os dois e você, Lu? Para mim também, porque Jesus é a própria palavra, né? E as escrituras confirmam o próprio testemunho da palavra, então. Muito bem, é isso mesmo. Então, não tem conflito. Entre Jesus e a Bíblia não tem conflito. É verdade. Vamos lá em João 5,39. João 5,39. Quem quer Jesus não vai poder rejeitar a Bíblia, porque a palavra é ele, é dele e é ele, né? Então, cai por terra a gente dizer assim, Deus conhece meu coração. A gente não caiu nesse interessante, né? Interessante. Já aproveitando esse momento que a gente está gravando, né? Essa palavra, vai responder uma dúvida também de muitas pessoas, que tem muitos, há um índice muito grande de pessoas que estão desigrejadas. Pessoas que estão fora da igreja porque estão procurando uma igreja melhor, né? Uma igreja que satisfaça elas. Pessoas que já estão fora da igreja, já apostataram da fé, quer dizer, já não querem mais Deus. Entendeu? Já estão vivendo pelo seu próprio ventre. Entendeu? E a pergunta é, muitas pessoas perguntam, eu preciso de igreja? E outros afirmam, eu não preciso de igreja. Então o versículo, João capítulo 15, João 15, né? Aqui desligando o alarme, né? João 15, versículo 5, ele diz, sem mim nada podeis fazer. E João 14, 12, que foi o que você leu primeirinho, ele diz que com ele nós faríamos, se aquele que está nele fará a obra maior do que as que ele fez. Meu Deus. Entendeu? Então, se nós estamos fora da igreja que é Cristo, e Cristo tem uma igreja local também. Ele estabeleceu uma igreja e uma igreja local. Entendeu? A igreja dele, né? Em todo o universo, amém? Completa. E a igreja local onde você precisa congregar, porque vai estar ali os crentes também que têm a mesma fé que você, para que possa haver uma comunhão. E a própria palavra de Deus diz que nós não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Hebreus, no livro de Hebreus, fala essa palavra. Entendeu? E se você for para o livro de Atos, capítulo 2, você vai ver lá a igreja congregando, a igreja em unidade, não era nem união, unidade, né? Eles eram um, entendeu? Eles se tornavam um, tinham um só pensamento, um só propósito, porque eles só tinham um propósito, né? Que era o propósito de Cristo. Amém? O propósito de Deus, por meio de Cristo, e o propósito de Cristo, olha só, meu Deus, entendeu? Como Jesus orou no capítulo 17 de João, ele diz, né? Que tudo que ele queria que os discípulos fossem era um com ele, assim como ele é um com o Pai. Pronto, acabou esse negócio de eu não preciso congregar, eu não preciso estar numa igreja. Acabou, derruba aí toda a teoria das pessoas que pensam que não precisam congregar. Entendeu? Porque Deus não vai estar numa pessoa que vive uma vida egoísta, né? Só para ela. É o pensamento de Lúcifer, de Satanás, do próprio Satanás, né?
Por isso que ele se apartou de Deus, né? Quando ele se apartou de Deus, a razão foi por causa do orgulho. E tem muitos crentes, muitas pessoas que se dizem crentes, estão fora das igrejas, com esse pensamento. Esse é a síndrome de Lúcifer, de Satanás, do orgulho. Eu não preciso mais de Deus. Olha aí, é a mesma coisa, porque a igreja, a Bíblia diz que a igreja é ele, olha só. É ele, é o próprio corpo dele. Ele é o cabeça e a igreja é o corpo. Meu Deus, olha aí. Entendeu? Forte. Aí tem esses versículos. Para quem quiser anotar, eu vou deixar aqui gravado, né? João 15, 5. João 14, 12, que foi o que a Raquel leu primeiro, né? 14, 12. João 5, 33, 34. João 19. Ou seja, João 5, 19. João 5, 24 e 25. Tá? Enquanto você pregava, Deus me deu essa palavra aqui também, entendeu? Dentro da mesma palavra que Deus te usou, o pilar da fé, o pilar da fé, não foi? Pilar da verdade. Pilar da verdade, pilar da fé. E para terminar, João 5,39, que eu fiz a pergunta, né? Quem é mais importante, Jesus ou a Bíblia? A resposta está na própria Bíblia. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, Jesus, ele orienta. Você que tem que examinar a Escritura. Quer ter vida eterna? Examina a Escritura. Quer ter o pilar da fé? Examina a Escritura. Então, tem pessoas que falam assim, eu não vou para a igreja porque tem muita gente que entra vazia e sai vazia. E tem muita gente que não muda de vida. Interessante, né? A pessoa usa essa desculpa para sair do corpo, ainda diz que tem fé, mas na verdade não tem fé, porque ela não examinou a Escritura, porque é pela Escritura que a gente tem a vida eterna. E pela Escritura nós somos orientados a congregar. E é a Escritura que mostra que essa pessoa não tem a palavra. Não tem Jesus. Não tem Jesus. É verdade. Amém. Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus. Fica aqui esta palavra do coração de Deus para os nossos corações. Amém? Amém.